Queridos irmãos e irmãs, desejo que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com vocês. Amém? Sou o pastor Éder Weber, atuo na comunidade São Mateus, em Porto Alegre. E te convido agora para esse tempo especial de meditação durante o encontro virtual do nosso grupo de oração. E hoje, amados, eu convido vocês para meditarmos sobre a reconciliação. Para mim, uma das palavras mais bonitas da língua portuguesa e da Bíblia, uma das palavras mais poderosas que foi legada a todos nós. Porque a reconciliação fala de que havia algo muito bonito, importante, valioso no passado, que foi perdido, quebrado, e agora foi recuperado e nos é concedido. E para falar sobre isso, queridos, eu convido para que a gente possa ler, no contexto de Romanos 5, nós vamos ler o capítulo 5, os versículos 8 até 11. E Romanos 5, 8 a 11 diz assim: Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus fomos reconciliados com ele, mediante a morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Uma palavra muito poderosa do apóstolo Paulo, cheia de significativo e de importância para a vida da comunidade de Roma, mas também para a nossa vida de fé. Eu quero iniciar esse momento de meditação contando uma história para vocês. Há um tempo atrás eu assisti a um vídeo de um canal do YouTube que contava a história de um homem que nos anos 70, início dos anos 80, havia comprado o carro dos sonhos. Ele queria muito um carro esportivo, conversível, e ele compra aquele carro então para começar a concluir o seu sonho. Após comprar aquele carro, ele precisa realizar um trabalho muito grande, porque era praticamente uma sucata em cima de 4 rodas. Havia partes para serem trocadas, muita lataria amassada, o motor precisava ser refeito, e aquele homem, então, ele faz todo esse trabalho de restauração e de recuperação. Ele pega uma carcaça, que estava condenada a não ser praticamente mais nada, a não ser lixo, ferro velho, e ele reconstrói, faz o polimento, faz os acabamentos, tudo, e ele coloca aquele carro como novo. E aquele carro é literalmente o xodó daquele homem. Ele cuida dele, vai em apresentações, é sempre muito bem avaliado e elogiado pelo carro que tem. E ele casado, tem um filho, tem o segundo filho, terceiro, quarto, e depois do 5º filho, ele começa a ver que aquele carro já não era suficiente para a sua família. Ele precisava de ter um carro maior, um carro que comportasse todos os componentes da sua família, ele, a esposa e os 7 filhos. Então ele se desfaz daquele carro, ainda há muito tempo atrás, há cerca de mais de 20 anos atrás, para que ele possa comprar uma caminhonete um pouco maior e assim ele conseguir então ter a sua família em segurança. Os filhos crescem, sempre escutando ele falar daquele carro, de tudo que ele tinha feito, do amor que ele tinha pelo carro e de como aquilo era importante e significativo, né? Imagine, afinal de contas, a pessoa tem um sonho de ter alguma coisa e ela constrói com as suas próprias mãos, é claro que tem um valor muito maior ainda. E os filhos ficam velhos, casam, têm seus filhos e de repente o filho mais velho tem uma ideia. Eu vou descobrir onde está esse carro do meu pai e nós vamos comprar de volta e dar para ele de presente. Então ele começa uma longa empreitada atrás do carro, tentando descobrir onde é que está. Ele tem o número do chassi, ele procura na internet, nos órgãos responsáveis pelo trânsito nos Estados Unidos, ele não consegue achar o carro. Esse carro não está mais registrado nos Estados Unidos. Ele começa a procurar então em redes sociais, onde havia grupos e comunidades de carros daquele modelo específico, ele procura e não acha, ele expande e coloca em todo mundo para ver o que ele acontece, o que ele consegue descobrir, e de repente chega alguém do outro lado do mundo, da Europa, e manda uma mensagem para ele: olha, esse carro que tu está te referindo, eu acho que é o mesmo carro que o meu primo comprou. Eles moram na Suécia ou na Noruega, um daqueles países bem afastados.
E eu acho que é o carro que o meu primo comprou, porque ele comprou nos Estados Unidos, mandou trazer para cá de barco. Se tu quiser eu te passo contato, eu posso intermediar, porque ele não fala inglês e provavelmente essa pessoa não falaria o sueco ou o norueguês. E ele aceita o contato, então entra em contato com o primo através desse mediador, descobre que é realmente o carro dele, que era o carro do pai dele. Ele fica muito feliz porque ele encontrou o carro do pai dele, que significava muito na vida daquele pai. Só que a pessoa disse, olha, eu não tenho interesse de vender, eu comprei esse carro porque eu também queria e eu não tenho interesse de vender. Então aquela grande alegria de ter encontrado o carro que havia pertencido ao seu pai, que era de muita importância para ele, se torna uma frustração, porque ele sabe onde é que o carro está, mas não pode fazer nada para trazê-lo de volta. E ele começa a considerar, falar para o pai, olha pai, eu procurei, nós achamos, o carro está bom, a pessoa está usando, está fazendo um bom uso, mas ele não quer vender, a gente não consegue comprar ele de volta. E ele fica algum tempo pensando sobre isso. Provavelmente o pai, amante do carro, do esporte, enfim, né, ele pensaria assim, bom que está com alguém, mas ficaria faltando aquela coisa. O tempo passa, o filho fica nessa dúvida, será que eu conto para o meu pai que aquela grande paixão da vida dele ele não vai poder mais ter de volta? E de repente ele recebe um e-mail naquela língua estranha, que ele entende que significa olá. Ele entra em contato com a pessoa, ela diz, olha, houve uma situação, tivemos uma perda na família e a gente quer vender o carro. E nós só vamos vender esse carro se for para ti. Então ele fica muito feliz, ele já não pensa mais o quanto vai custar para trazer, para comprar o carro, e ele fecha o negócio, compra o carro e dentro de alguns meses o carro está chegando na casa do pai dele num feriado que está toda a família reunida. Eles fazem uma carta para o pai, diz, olha, fazem um enigma, né? Havia alguma coisa que era importante, foi perdida, estava afastada, mas agora está chegando de volta para ti. Queridos, o que esse texto nos ensina sobre a reconciliação? Estou falando do exemplo de um carro. Para quem gosta de carro vai achar, poxa, que história legal. Quem não gosta de carro talvez vai dizer, olha, uma história mais ou menos, eu não me identifico com isso. Mas essa história, ela traz algo muito importante sobre a reconciliação que o próprio apóstolo fala para a comunidade de Roma, e uma mensagem que chega até nós. Em primeiro lugar, isso diz respeito de que quando a gente perde algo muito importante na nossa vida, algo que é fundamental, a gente só vai saber dar o verdadeiro valor quando a gente estiver afastado disso. Quantas vezes a gente não valoriza as amizades, as pessoas, os momentos que a gente tem, porque a gente sempre quer algo mais. Mas quando a gente perde uma coisa que é importante para nós, que é vital para a nossa vida, a gente vai se dar conta de que a gente não queria ter perdido. E nós queríamos ter aquilo de volta. Acontece isso na história desse homem com seu carro, acontece isso muitas vezes na nossa vida, quando a gente não consegue se relacionar direito com as pessoas, quando a gente age de maneira errada, precipitada, e boas relações de amizade, de parceria, de vida são perdidas. E acontece isso também, amados, com a gente e Cristo e Deus através do nosso pecado. O nosso pecado tira algo de nós que era precioso, que era vital, fundamental, que era estar na presença de Deus sem precisar pedir, ter Deus sempre junto com a gente. E a humanidade só se dá conta da grande perda que teve, do que ela deixou de usufruir com Deus, quando ela perde isso, quando ela é afastada de Deus por causa do pecado. Uma segunda lição que essa história nos ensina, que também está nesse texto bíblico, é que muitas vezes, ou na maioria das vezes, quanto maior for a distância que nós estamos daquilo que nós perdemos, nós vamos necessitar de ajuda de alguém de fora. No exemplo do carro, ele precisava de alguém que fizesse a tradução do inglês para aquela língua, daquela língua para o inglês, alguém que intermediasse, que fosse literalmente o mediador daquela conversa. E na nossa relação com Deus, nós precisávamos de alguém que falasse a nossa língua, mas que também falasse a língua de Deus. Alguém que nos conhecesse como nós somos, quem nós somos, mas alguém que também tivesse pleno conhecimento do Pai. E essa pessoa é Jesus Cristo. No texto nós lemos que em Jesus nós temos paz com Deus, porque nós somos reconciliados com Deus através de tudo que Jesus fez por nós e na nossa vida. E esse texto fala
Se quando nós ainda éramos inimigos, ou seja, quando a gente ainda estava brigado com Deus, quando nós ainda não merecíamos nada, Deus já olhava para nós e já mandou seu Filho para fazer esse caminho de volta, o que dirá agora que nós somos reconciliados com Deus? Se a morte de Cristo nos trouxe esperança, a sua ressurreição e a sua vida nos trazem a certeza da vida eterna. O vídeo do carro termina com todos os filhos entregando o carro de volta para o pai, uma grande alegria, ele coloca a esposa do lado, eles dão uma volta, relembram os bons tempos, e ele passa a viver todo aquele sentimento que ele teve uma vez e que havia sido perdido. E a nossa história de fé, queridos, ela também pode terminar com essa alegria. Se nós olharmos para Jesus e falar, Senhor, me ajuda a me reconciliar com Deus, me ajuda a aceitar essa reconciliação. Tu pagou um preço muito alto para que eu pudesse ter de novo acesso ao Pai. Que nenhum sentimento ruim, egoísmo, falta de humildade me afaste disso, Senhor. Imaginem se aquele filho entrega o carro para o pai e ele dissesse, não quero mais, não preciso, não é importante para mim. Muitas vezes a gente diz que Deus não é importante para nós, sem falar as palavras, mas através dos nossos atos, dos nossos jeitos, das coisas que a gente faz ou deixa de fazer. Pense nisso, amado. Cristo pagou um preço muito alto para que a gente pudesse ter de novo acesso ao Pai. E a reconciliação, ela se torna viva quando a gente aceita isso e quando a gente passa a caminhar de novo nos caminhos que Deus tem planejado para nós. Que essa palavra ilumine o teu dia, a tua semana, te dê firmeza para a tua vida e para a tua fé. Fique na paz do nosso Senhor. Amém.